O assunto é importante porque a gente está falando de um dinheiro que é muito, muito caro ali aos aposentados que às vezes precisam de um crédito a mais e vão no banco pegar aquele empréstimo que desconta direto no INSS deles. O governo agora vai ter que aumentar a taxa de juros desse crédito consignado, porque o novo percentual ainda não foi definido, mas deve ficar entre 1,9 e 2. E essa decisão foi tomada ontem à noite. O que aconteceu? Na semana passada, o Conselho Nacional de Previdência decidiu reduzir da taxa máxima de juros do empréstimo consignado. A mudança no limite de juros foi feita pelo ministro, a pedido do ministro. O ministro que estava negociando isso com o Conselho, o Carlos Lupe, da Previdência. E, segundo informações de bastidores, ele fez isso, inclusive, sem conversar com a equipe do governo, né, com a equipe econômica do governo. O que aconteceu? Reduziram a taxa de juros e aí os bancos falaram, ah, não, então a gente não se interessa, a gente não quer mais. Incluindo os bancos do próprio governo. Estamos falando de Caixa Econômica, de Banco do Brasil, além dos bancos privados. E aí o governo agora vai ter que tá fazendo essa manobra para que consiga aumentar mais uma vez essa taxa de juros, para que os bancos voltem a aceitar o crédito consignado. Ou seja, o aposentado hoje que vai procurar um empréstimo não consegue isso no banco com os juros mais baixos, o que trouxe esse prejuízo e o governo agora tentando resolver. Como é que você analisa esse caso, Josias? Qual é a importância desse crédito consignado e como fazer isso? O governo está certo de agora aceitar aumentar um pouco mais ou não? O governo está tentando rever o que foi um grande erro, Fabíola. O Carlos Lupe ele está descobrindo da pior maneira que no exercício do poder é muito estreita a fronteira que separa a coragem da estupidez. Na semana passada, o ministro articulou no Conselho Nacional de Previdência a canetada que baixou os juros do consignado de 2,14% para 1,7%. A pretexto de ajudar, ele deu uma paulada nos aposentados, porque os bancos suspenderam os empréstimos, até a Caixa Econômica e o Banco do Brasil fecharam o guichê dos aposentados. Então, no instante em que o Lula guerreia com o Banco Central pela redução dos juros, o governo vai amargar agora o constrangimento de anunciar uma reelevação da taxa do consignado. Está negociando com os bancos um percentual intermediário entre os 2,14% e o 1,7% que o Carlos Lupe pretendia. E já admite chegar até a 2%. Na semana passada, os bancos tinham sugerido 2,08%, muito próximo desse percentual que o governo agora admite adotar. O ministro poderia celebrar uma vitória se ele tivesse negociado, mas não, ele preferiu apostar no voluntarismo e não é a primeira vez que o Lupe constrange o Lula. No alvorecer do governo, o governo tinha menos de 48 horas, o ministro mencionou numa entrevista o plano de rever a reforma da Previdência que foi aprovada na gestão Bolsonaro. Ele foi desmentido pelo Palácio do Planalto, o Lula mandou desmentir. No caso do consignado, a genialidade, como o Lula definiu as ideias dos ministros que fogem do filtro da Casa Civil, essa genialidade impôs um constrangimento ainda maior, porque o recuo vai ter que ser aprovado, avalizado em nova reunião do Conselho Nacional de Previdência. Nenhum ministro, Fabíola, está livre de tropeçar numa confusão, mas o Lupe está exagerando. Ele confunde ministério com propriedade, bagunça com atividade, improviso com agilidade, teimosia com tenacidade e voluntarismo com genialidade. Então, numa boa negociação, ele obteria a taxa de juro intermediária, que o governo agora persegue. Mas, na marra, confundiu uma certa decisão com decisão certa. E agora o governo tenta corrigir. E não há outra coisa a fazer, Fabíola, porque esse empréstimo consignado é relevantíssimo para os aposentados, sobretudo numa época de crédito escasso e de crise econômica. Concorda, César? O problema foi criado por Carlos Lupe. O Carlos Lupe tem sido um problema nesse sentido, porque é algo muito forte dentro da economia e foi negociado sem conversar com a equipe econômica do governo.